Fala pessoal Dascalos, tudo bem? Espero que sim, professor Rafa Soto aqui, de Língua Portuguesa, e nesta aula nós vamos falar sobre semântica, uma das matérias que mais caem no Enem. Você sabe o que é isso? Não está lembrado? Então fique comigo que eu tenho certeza de que vai te ajudar muito nessa maratona até a chegada do nosso querido Enem. Vamos lá! Muito bem, minha gente. Quando se fala em semântica, o que significa? A semântica estuda o sentido das palavras. Perceba que na língua portuguesa, uma única palavra pode apresentar vários sentidos. E é exatamente isso que nós vamos falar nesta aula de hoje. Então eu coloquei aqui o significado, a definição de semântica, e aí eu te convido a ler para você gravar de forma melhor, mais certa. Vamos lá. Semântica, vamos para a nossa telinha. O que significa a semântica? É a ciência que tem por objetivo o estudo da relação dos signos com aquilo que eles significam numa língua dada. É o estudo das palavras no que respeita aos seus significados. Lá vem o Rafa falando de novo de signos. Que signo é esse? Vem aqui para mim que eu quero conversar com você. Quando nós falamos em signo linguístico, eu não estou me referindo aos signos do zodíaco, tá bom? Não vamos confundir. Signo linguístico é a soma de um significante mais um significado. Nossa, Rafa, não estou lembrando o que significa isso, não estou lembrando o que é isso. Então vamos para o nosso quadro, que eu tenho certeza de que você vai entender bem o que eu estou dizendo. O signo linguístico é exatamente a soma de um significante mais o seu significado. Quando eu falo em significante, eu estou falando da palavra, a palavra propriamente, escrita ou falada. Veja bem, eu escrevi a palavra casa. Eu falo, nós falamos desta forma. Casa. A escrita e a fala representam o significante. Então, o significante é a escrita e a fala. E o que é o significado? Aquilo que essa palavra me faz pensar, ou seja, é a imagem. E daí eu tentei fazer o desenho aqui de uma casa. Se você que está inscrito no nosso canal está comparando o meu quadro ao quadro do professor Josi Clécio de literatura, por favor, não seja cruel comigo. Eu estou aprendendo com ele, que é um grande mestre das artes e do quadro perfeito aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, vá lá e assista às aulas de literatura do professor Josi. É uma humilhação, mas não é isso que eu quero dizer aqui. Olha só. O significado é a imagem, o significado é aquilo que você vai pensar em relação àquela palavra. Então veja que eu estou somando a escrita, a fala, ao seu significado, aquilo que a palavra existe dentro de mim. Por que eu estou falando existe dentro de mim? Porque quando eu falo em casa, eu penso na minha casa, você pensa na sua casa, o seu colega pensa na casa dele. Então, uma palavra pode ter vários significados, dependendo aí dos falantes e dos interlocutores. Essa mesma palavra, casa, pode ser substituída por outras palavras de significado parecido, ou às vezes equivalente, quase igual. Para eu não ficar repetindo a palavra casa, eu poderia utilizar uma palavra bem parecida no seu significado, como a palavra moradia ou a palavra lar. Quando eu estou falando desses significados que são muito parecidos e as palavras são diferentes, eu estou falando de sinônimo, que também está dentro da semântica, uma vez que a semântica estuda o sentido da palavra dentro de um contexto. Então nós vamos voltar para a nossa telinha, para nós darmos sequência aí à nossa semântica. Veja que eu coloquei uma charge com uma palavra que tem vários sentidos. Rede social
Não é bem uma palavra, mas é um termo, né? São duas palavras, rede social, que nós estamos vivenciando muito nos dias atuais. As redes sociais, inclusive, é que nos têm permitido nós vivermos em comunidade, né? Mantermos aí a conversa nessa situação de pandemia que nós estamos enfrentando. Mas quando nós falamos em rede, fora de um contexto, social, fora de um contexto, percebam que essas palavras assumem significados diferentes. A palavra rede pode ser a rede de dormir, pode ser a rede de pesca, pode ser a rede de computadores, a rede da internet. Assim como o adjetivo social. Social pode ser uma roupa social, uma camisa social, calça social, ou social pode ser no sentido figurado, tipo, eu não queria ir naquele lugar, naquele evento, mas eu fui lá só fazer um social. Veja que nós temos mais sentidos para essas palavras. Só que quando nós juntamos rede social, automaticamente nós pensamos nas redes sociais que nós utilizamos pelo computador, pelo celular. E para essa charge, para esta família, nós vamos perceber que rede social é outra coisa. Então a rede social para esse senhor e para essa senhora é uma rede na qual ele abriga os seus filhos e toda aí a sua sociedade. As charges são muito comuns na prova do Enem. Fique atento e nós vamos ter uma aula que vai falar muito sobre interpretação de imagem. Mas perceba que uma mesma palavra, então, pode ter vários sentidos e muitas vezes ela pode ter seus sinônimos, que é o que nós vamos falar hoje. O que são sinônimos? Sinônimo pode ser uma palavra ou uma expressão que tem o significado equivalente a outra, podendo ser igual ou semelhante. Vem aqui para mim de novo. Veja que eu coloquei na definição podendo ser igual ou semelhante. A palavra casa e a palavra lar são sinônimos. Mas muitas vezes quando nós falamos em casa, nós pensamos na casa, prédio. E quando nós falamos em lar, lar doce lar, nós pensamos em um lugar de aconchego. Tem um texto muito bacana que fala que o dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Olha que interessante. As palavras são sinônimas, mas dependendo do contexto, muda aí o seu sentido. Tá legal? Vamos prestar bastante atenção todas as vezes que nós estivermos falando sobre sinônimos. Voltando para a telinha. Eu coloquei aqui alguns exemplos, então, de sinônimos, como objetivo é o sinônimo de finalidade, importante é sinônimo de significativo, sabedoria é sinônimo de sapiência, olha que palavra bacana. E eu gostaria de que você prestasse muita atenção nessas palavras diferentes que eu coloco nas minhas aulas, para que você consiga ampliar o seu vocabulário justamente para a sua redação, certo? E aí eu coloquei alguns, claro, alvo, morrer, falecer, volumoso, corpulento e por aí vai. Bom, esses são os sinônimos, mas às vezes nós pensamos que o sinônimo só serve para isso. Para que serve o sinônimo? É só para fazer uma relação? Não. Na sua redação, você vai utilizar sinônimos para evitar repetir os termos. Veja que eu coloquei um exemplo. Olha, quando chegou ao aeroporto, percebeu que o avião não estava na pista. Logo, o aviso sonoro indicou que a aeronave teve problemas técnicos. Veja que avião e aeronave têm mais ou menos o mesmo significado. Então, quando nós falamos a palavra, ou seja, nós temos o significante avião, automaticamente nós pegamos o seu significado e imaginamos o avião. Quando nós falamos a aeronave, a palavra aeronave, também podemos imaginar um avião ou algo que esteja aí no céu. Ou seja, são palavras sinônimas. Vem aqui para mim. Nos dias atuais, nós estamos ouvindo muito falar nessa situação política, por exemplo. Então, nós estamos falando sobre determinado político, determinado deputado, não sei. Para evitar a repetição do deputado X, então, deputado X está passando por um processo. O parlamentar, perceba que deputado e parlamentar são sinônimos,
o parlamentar afirmou que o político também é sinônimo. Então veja bem, nós utilizamos os sinônimos para evitar repetir e aí o seu texto não fica cansativo. Mas não é somente nesse sentido que a gente tem que prestar atenção aos sinônimos. Vamos voltar para a nossa telinha que tem mais uma dica muito bacana. Por que eu estou falando? Porque às vezes o sinônimo pode ter o significado um pouquinho diferente. Fora do contexto, são sinônimos. Mas dependendo do contexto, o significado fica bem diferente. Veja, o gerente resolveu elevar o lucro da empresa. Quando eu digo que ele resolveu elevar, ele subiu o lucro da empresa. E aí no segundo exemplo eu coloquei, o gerente resolveu suspender o lucro da empresa. Chega perto aqui de mim. Elevar e suspender, fora do contexto, são sinônimos. Tem mais ou menos o mesmo sentido. Mas quando eu digo que o gerente resolveu elevar, quer dizer que ele quer lucrar mais. Mas se eu digo que o gerente resolveu suspender o lucro da empresa, dependendo do caso, suspender o lucro da empresa quer dizer que ele está vendendo tudo a preço de custo. Quer dizer que ele não vai ter lucro nenhum. Então percebam que as palavras, os verbos elevar e suspender, mesmo sendo sinônimos, dependendo do contexto, podem assumir aí sentidos diferentes. Por isso é importante nós olharmos muito o sentido da palavra dentro do texto. E isso é permitido por meio do estudo da semântica. E os antônimos? Vamos voltar para a nossa telinha para nós falarmos sobre esses antônimos. Bom, sinônimos são palavras que apresentam significados parecidos. E os antônimos? Significados opostos, né? Expressões ou palavras que têm um significado oposto quando comparadas a outra palavra. Exemplos que eu coloquei para vocês. Alegre e triste, benéfico e benefício e malefício, extrovertido e tímido, calmo, ansioso e por aí vai. E coloquei algumas palavras aí difíceis um pouquinho, perpétuo e efêmero, por exemplo. Bom, se são antônimos, talvez a palavra perpétuo, de perpetuar, é algo muito longo, né? Algo eterno, que é o contrário de efêmero. Então, aí já tem uma palavra para você adicionar no seu vocabulário, tá bom? Lacônico e prolixo. Lacônico, importante, prolixo, aquilo que já deixou de ser importante. Tá vendo? Então, prestem bastante atenção, porque eu tenho certeza que isso vai engrandecer aí a sua redação. Muito bem, gente, volte aqui para mim. O estudo da semântica vai trabalhar esse sentido das palavras em diversos outros contextos e outros discursos. É uma das matérias mais recorrentes na prova do Enem. Nós vamos continuar. A próxima aula nós vamos falar sobre homônimos, parônimos e eu espero que você esteja aqui, porque eu estarei para passar essa informação. Muito obrigado. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que você continue recebendo as nossas notificações. Um grande fraterno e virtual abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.